A verdade é que criar conteúdo é cada vez mais difícil, porque existem cada vez melhores pessoas produzindo conteúdo. E muitas vezes, na correria do seu dia a dia, você fica se perguntando: cara, como é que eu vou fazer um bom conteúdo se eu não tenho nem tempo pra isso? Esses dias, inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha e numa reunião, né, eu falei pra ela: hoje não basta só você ser um bom profissional, você também precisa ser um bom produtor de conteúdo. E essas coisas, elas não são juntas, elas são distintas, são diferentes. E hoje meu papel aqui é te ensinar a produzir conteúdo de uma maneira rápida. E para isso, a gente já vai começar você entendendo o que é um funil. E para produzir conteúdo, você tem que entender que existe um funil e ele é dividido em 3 partes. Só que esse funil não é um funil convencional. Lá na cozinha a gente tem um funil, né? Ele é uma coisinha assim, aí depois tem um negocinho assim, geralmente pra gente colocar as coisas dentro de um recipiente que é menor, tipo colocar as coisas dentro de uma garrafa d'água, por exemplo, né? Ok, só que esse funil é diferente porque ele tem furos. Então, enquanto tem entrando uma coisa aqui por cima, né, pela maior parte do funil, no meio desse funil tem um monte de coisa saindo, ou seja, não são todas as coisas que vão entrar que vão sair lá pelo final desse funil, as coisas vão sair antes. É justamente o que acontece no dia a dia da produção de conteúdo. E aí dentro desse funil existem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de atração. Existem conteúdos que você vai fazer com o único objetivo de atrair mais pessoas até o seu perfil. Mas Eliezer, não é tudo serve para atrair, tudo serve para vender, tudo serve para fazer tudo? Não, claro que não. Você precisa separar as coisas. Vai ter conteúdo que o único objetivo é trazer novos seguidores. Esses serão os conteúdos de atração. Mais para frente eles vão fazer todo sentido para você. Mas presta atenção. Na segunda etapa, a gente tem os conteúdos de conexão. Por que conexão? Porque o topo do funil e o fundo do funil só pode ser interligado pelo meio dele, que é justamente um conteúdo de conexão. Os conteúdos de conexão, ou seja, o meio do funil, é responsável por reter essa audiência. Então não basta só atrair, você precisa ter conteúdos para reter essa audiência. E por fim, a gente tem o conteúdo de venda, que é justamente fazer com que uma menor parte dessas pessoas saia de apenas um seguidor para um comprador, uma pessoa que coloca dinheiro no seu bolso. E é claro que eu imagino que você que está aí do outro lado quer colocar dinheiro no seu bolso, né? Porque só ficar gerando conteúdo sem ganhar dinheiro também não acho que é o seu caso. Então, olhando para tudo isso, você vai ter que entender agora linhas editoriais. E nessas linhas editoriais é justamente o nosso conteúdo propriamente dito. Porque numa linha editorial, você tem um objetivo lá. Tá, já entendi que tem o topo, o meio e o fundo do funil. Só que agora as linhas editoriais, elas entram dentro desse funil. Então, por exemplo, um conteúdo para atração vai ser um conteúdo que eu vou fazer para ganhar seguidores. Tá, só que o que geralmente faria uma pessoa se interessar pelo meu conteúdo e esse conteúdo, né, tenha, né, que viralizar? Como que eu faço um conteúdo dentro da minha área que ele vai atrair novas pessoas? Então eu tenho que pensar nessa linha editorial. Aí tem outras linhas editoriais, como a linha editorial para gerar conexão, enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas antes, vamos dar um passo para trás para eu te explicar o que o seu perfil ele precisa gerar. Todo perfil do Instagram, ele precisa gerar 4 grandes coisas. Quais são essas coisas? Ele precisa gerar inspiração, entretenimento, influência e educação. Eu vou pegar cada um desses pontos e a gente vai fazê-los virar linhas editoriais, como eu disse para você. Então vamos lá. O primeiro, vamos começar por entretenimento. Não necessariamente entretenimento é o primeiro tipo de conteúdo que você precisa ter, mas vamos começar por ele. Vamos supor que você está lá gerando seu conteúdo. O conteúdo de entretenimento nada mais é do que um conteúdo que vai quebrar o gelo. Entretenimento não é fazer graça, contar piada, fazer dancinha que é trend, nada disso. Entretenimento é você quebrar o gelo, porque vai ter muitas vezes que você como lojista, ou um prestador de serviço, ou um influenciador, tá muito chato, já é batido aquela sua linha editorial ensinando alguma coisa, ou tentando vender um produto. E é por esse motivo que você precisa de um conteúdo de entretenimento. Os conteúdos de entretenimento, quais são eles? Olha só, eu gosto de conteúdos em remix. Então, por exemplo, você viu um conteúdo
conteúdo de alguém, e aí você achou muito legal isso e tá dentro da sua área de atuação, só que você vai remixar aquilo, você vai fazer um conteúdo em cima daquele vídeo. Esse é um conteúdo que pode ser o quebra de gelo. O que mais? Você pode fazer um conteúdo de um hobby seu. Olha, presta atenção, isso aqui é muito pro, eu por isso começo por isso, porque... Por isso eu começo por isso, fica meio até repetitivo, né? Eu gosto de começar por entretenimento, porque muitas pessoas acham que para gerar conteúdo pro Instagram, você só pode gerar conteúdo de um único tema e ponto final. Por exemplo, você é um social media, uma pessoa que ensina, né, ou que cuida das redes sociais de outras pessoas. Aí a pessoa, eu sou um social media, eu só posso postar coisa de social media, eu só tenho que falar sobre social media, e é isso. Mas não é assim que tem que ser. O seu perfil, ele precisa ter um pouco de cada coisa para que as pessoas não se enjoem rapidamente. E imagina se no meu Instagram eu ficasse o tempo inteiro falando assim, ó, 5 dicas para aumentar seu engajamento, 3 formas de você ter mais seguidores, 2 formas de você vender mais no Instagram, 1 forma para você fazer uma live com muitas pessoas, 5 maneiras para aumentar suas respostas na caixinha de pergunta. Cara, de verdade, você não aguentaria isso por mais do que 2 meses, eu te garanto. É chato, é maçante. Então, você pode se utilizar das suas habilidades pessoais. Eu, por exemplo, gosto muito de tecnologia. Aqui mesmo no meu quarto, onde eu trabalho, né, que eu gosto de chamar de escritório, cara, tenho várias telas, tenho um setup bacana que eu costumo trabalhar bem daqui, que me sinto confortável. Eu também gosto de praticar alguns esportes, tô um pouquinho acima do peso, é verdade, mas eu gosto de, por exemplo, jogar um futebol de segunda-feira. Já joguei bola de forma profissional quando eu era pequeno, por exemplo. Então eu poderia falar sobre isso, como também poderia falar sobre um casamento e ter filhos novos, né? Eu e a Ana fomos pais quando eu tinha 24, né? Não, eu já tinha 25, olha só, já tô me perdendo aqui. E a Ana tem 24 anos. A gente é pai, a gente é casado, a gente tá junto há mais de 8 anos. Posso falar sobre isso. Posso falar também sobre trabalhar com família. Tem algumas pessoas da minha família que trabalham na minha empresa. Posso falar sobre outros negócios. Eu não vendo apenas cursos. Eu tenho isso como uma fonte de renda, mas eu tenho empresa de lançamento. Eu tenho empresa que vende achadinhos. Já viu aqueles achadinhos na internet? Eu tenho uma empresa de publicidade. Poderia falar sobre isso também. Então assim, ó, você não é só seu conteúdo. E as pessoas não querem só receber seu conteúdo. Por isso, em entretenimento você pode falar sobre outras coisas que não são apenas aquela tua linha editorial do conteúdo que você quer vender ou do produto que você quer oferecer. Então, ó, habilidades, pensamentos, dicas úteis sobre outras coisas, indicações, os famosos, né, remix ou reações e situações do dia a dia que você também pode trazer. Isso é entretenimento. Agora, segundo ponto que eu falei, influência. Pô, isso aqui é uma das informações mais valiosas desse conteúdo. Você precisa gerar influência sobre as pessoas que estão do outro lado. Só que aí você quer gerar influência só vendendo o teu produto. Às vezes você tem, de repente, queijos que você vende. Você vende queijo lá, ou vinho, não sei. Mas você quer o tempo inteiro colocar lá o queijo, vinho, foto, vídeo, o tempo inteiro isso. Só que por que você não pega e fala sobre, né, um filme que fala sobre vinhos, que fala sobre queijo, um documentário que fala sobre a origem de um vinho, que fala sobre um vinho que foi para um leilão, que de repente fala uma história divertida, uma revista, uma matéria. Gerar influência sobre o comportamento das pessoas é extremamente importante para que você consiga influenciá-los novamente depois. Só que é mais fácil influenciar uma pessoa sobre um comportamento que não custa nada do que um comportamento que custa algum dinheiro. Só que às vezes você está tentando influenciar as pessoas só para comprar de você. Só que gera influência antes com algo. Pode ser vendendo alguma ideia de a pessoa escutar uma música, ver um documentário, assistir um filme, ler uma revista, ver um jornal, ver um vídeo na internet. Se as pessoas seguirem a tua recomendação e elas gostarem, fica mais fácil de influenciar o comportamento dessas pessoas no futuro. Por exemplo, eu tenho um livro, ele não tá aqui agora, mas eu gostaria muito de indicar para vocês. Mas eu não vou falar o nome dele agora. Eu vou falar o nome desse livro nos comentários, não posso esquecer disso, porque é um livro que mudou muito a minha vida e tem mudado, só que a diferença é que esse livro que eu tô lendo agora, ele é diferente de tudo que eu já li, porque geralmente eu pego um livro e eu leio rápido ele, só que esse eu não consegui fazer isso, porque ele me estimula a cada capítulo do livro eu ir lá e executar uma coisa. Então, ó, vou indicar nos primeiros comentários, tá fixado. Leia esse livro. É baratinho, você vai curtir.
Presta atenção. Então tá, então gerar influência pode ser sobre outros comportamentos. Terceiro pilar, inspiração. E a inspiração é fácil de ser gerada também, só que tem que ser pensado. Porque gerar inspiração é você se perguntar o que as pessoas que consomem o meu conteúdo, elas gostariam de ter. E eu não estou falando só de coisas que envolvem dinheiro. Às vezes você quer mostrar que você tem tal carro, tal celular, que você tem tal bolsa, tal roupa. Não é apenas sobre isso. Isso funciona? Funciona. Mas às vezes pode ser que você tenha algo que elas gostariam de ter que não tem nada a ver com dinheiro. Como por exemplo, você é um exemplo de mãe, você é um exemplo de pai, você é um exemplo de esposa, você é um exemplo de dedicação, você é um exemplo de vida saudável, você é um exemplo de corredor. Você é um exemplo sobre o quê? Eu quero muito que você descubra no que você é um exemplo. Se você tiver uma lista muito grande, talvez você não seja bom em nenhuma dessas coisas. Você vai descobrir que essa lista ela é pequena, mas que ela precisa ser utilizada ao seu favor. Porque às vezes as pessoas, elas vão olhar para você e falar, nossa, cara, ela é um exemplo essa pessoa. De determinação, de foco, disciplina. Eu, por exemplo, sigo um amigo meu, que ele chama Fernando Duran. Ele tem uma empresa, né, que chama Vanguard. Eu já prestei uma consultoria para eles. São uma empresa que vende carros de luxo no Brasil. São incríveis. Mas o Fernando posta praticamente todos os dias a seguinte frase no story dele. Tá sem tempo? Acorda mais cedo, levanta e vai. E o Fernando, ele costuma acordar 5 horas da manhã, 4h50 da manhã. E ele é um empresário, cara, assim, um dos empresários mais incríveis que eu já conheci. Ele é extremamente dedicado em fazer o negócio dele ter um maior faturamento, ter mais rentabilidade. Incrível. Então, olha, ele gera inspiração em mim a partir de um único story. Qual seria o tipo de situação ou o que você teria que mostrar para os seus seguidores que fariam com que eles se inspirassem em você? Às vezes você fica olhando para a tua rotina e fala, nossa, mas minha rotina é chata, é todo dia a mesma coisa. Mas é dentro disso que você vai encontrar as situações que você pode gerar de inspiração. Por fim, aqui, para a gente terminar esse primeiro bloco, é gerar educação. As pessoas que estão do outro lado, elas precisam de alguma maneira serem educadas por você. Mas Yezer, eu vendo bolsas. Para que eu vou educar as pessoas? Porque muitas vezes uma pessoa não sabe que tipo de bolsa combina com ela. Você que é dona de uma loja que vende algum tipo de produto, às vezes você já viu várias pessoas que compram produtos, né, de você, mas não sabem usar. Por exemplo, a pessoa tem 1,60 m e usa uma bolsa que parece uma mochila. Será que combina? Talvez não. Ou às vezes ela usa uma bolsa que é muito arredondada e ela não precisava usar uma bolsa arredondada, teria que ser uma bolsa mais quadrada, seguindo o estilo dela. Eu não sei, não entendo nada sobre bolsa. Eu sei que a minha esposa direto quer comprar umas bolsas que é uma fortuna e eu não concordo nada com isso, mas ela entende. Ou pelo menos eu acho que entende. Mas olha, às vezes você não tá tendo um tipo de cliente porque ele não sabe que deveria estar te comprando. E você poderia educá-lo para que ele se tornasse um cliente seu. Ou até mesmo os que já são. Quanto mais presente você tá na educação dele, melhor vai ser para você, porque ele vai voltar a te comprar. Por exemplo, tô aqui com o nosso querido Nando. Pô, Nando, cara, adoro esse cara. Quando ele vem aqui pra cá, os vídeos ficam até melhores, impressionante. Você tem que contratar o Nando. Cara bom demais. Mas a verdade é que o Nando, eu gosto tanto dele porque ele me ensinou coisas que nunca eu tinha aprendido. Eu contratava um prestador de serviço pra vir aqui fazer os meus vídeos, e aí o cara vinha e tal, perguntava, pô, mano, mas por que serve isso aqui? Ele, cara, dava um migué, sabe? E eu nunca entendi o que estava acontecendo. E às vezes você tem medo de perder um cliente por explicar para ele algo, mas na grande maioria das vezes isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Você vai garantir uma pessoa de te indicar. Só que às vezes você fica pensando, mas às vezes a pessoa vai te largar. Cara, a pessoa pode te largar, mas ela já largaria de qualquer jeito. Uma pessoa que vai te largar porque você ensinou algo a mais pra ela, ela já te largaria por um outro motivo. Então é melhor que você seja o melhor profissional aos olhos dela do que ser só mais um que ela já trocaria. Então é importante a gente educar a nossa audiência. É por conta disso que eu entrego tanto conteúdo aqui. Para você entender que se de graça é assim, imagina o conteúdo pago. É muito melhor, porque tem que ser. Imagina, esse é o de graça. O pago é muito melhor. Inclusive, se você quiser fazer parte da minha próxima turma, eu te recomendo que você vá aqui na descrição e clique no primeiro link e se inscreva na lista de espera do meu próximo produto. Quando acontecer, você vai receber um e-mail, você vai saber que as vagas estão abertas. Em geral, elas demoram para ser abertas, hein? Aproveita, já se inscreve e volta aqui que a gente ainda tem coisa para falar. Então agora vamos fazer uma recapitulação. Eu já falei sobre funil e sobre a linha editorial.
Só que existem também 4 tipos de conteúdo que você precisa fazer dentro do seu perfil. Que aí eles seguem aquela lógica daquilo que a gente falou do funil. Então eu preciso de conteúdo de crescimento para o topo. Para o meio do funil eu preciso de conteúdo para gerar conexão. E eu preciso de 2 tipos de conteúdo para o fundo do funil, que são eles conteúdo de autoridade e conteúdo de venda. Então assim a gente fica com 4 tipos de conteúdo para você fazer. Então no topo do funil conteúdo de crescimento, no meio do funil conteúdo de conexão, no fundo do funil conteúdo de venda e de autoridade, que é a objeção e a autoridade, certo? Agora deixa eu te estimular a você responder 3 perguntas. Primeira pergunta, o que você gosta de fazer? Porque a sua produção de conteúdo, ela tem que estar atrelada ao que você gosta de fazer. Porque se não gostar de fazer, imagina o saco que vai ser produzir esse conteúdo com consistência. Eu vou falar uma coisa pra você. Poucas pessoas sabem, mas tem um perfil que ele não é o meu perfil pessoal, não é o Yezer, que eu produzo conteúdo nele desde 2015 ou 2016, todos os dias. E nos últimos, pelo menos 6 meses aí, eu aumentei a minha produção de conteúdo de 2, 3 posts por dia para 5 conteúdos por dia. E isso é além do meu perfil pessoal. E eu ainda continuo fazendo conteúdo. Claro que tem dia que é chato produzir conteúdo, tem dia que a gente não tá afim, mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre fazer o que tem que ser feito e fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, tá? Então, o que você gosta de fazer? Porque fazer aquilo que a gente gosta é mais fácil. Segundo, o que a plataforma vê com bons olhos dentro do seu nicho? Quais são os tipos de conteúdo que todo mundo do seu nicho faz? Ou que todo mundo fala? Quais são esses assuntos? Porque você também precisava abordar esses assuntos para ter um conteúdo que já vai ter uma atração melhor do que os outros, porque tem mais pessoas falando. Terceiro, o que você tem tempo para fazer? Às vezes você quer levar uma produção de conteúdo em vídeo, só que você não tem tempo. Às vezes você quer levar um tipo de conteúdo em carrossel, super bem elaborado, mas você não tem tempo. Então assim, o que cabe na sua realidade hoje? Que tipo de conteúdo você consegue ter tempo para produzir? E você precisa se responder isso com muita honestidade, porque é justamente entendendo aquilo que você pode e consegue fazer que você vai ter resultado dentro dessa plataforma. Certo? E agora vamos para o terceiro passo, que é a produção de conteúdo propriamente dito. Então eu vou te trazer aqui algumas ideias, tá? Então, ó, formato de conteúdo, a gente vai ter o Reels, os Stories, a foto e o carrossel. E a gente tem o tipo de conteúdo que é justamente usando o seu nicho mais as linhas editoriais. É assim que você vai produzir o conteúdo. Você vai selecionar o formato e o tipo do conteúdo. Agora, como ter ideias infinitas? Eu vou te trazer aqui algumas ideias, tá? Onde você pode encontrar conteúdos. E depois disso, eu vou te ensinar a fazer um tipo de conteúdo, que esse tipo de conteúdo, ele é incrível. Muito para quem tá começando, para quem ainda não sabe muito bem como produzir. Então, fica aqui. Ok, como ter ideias de conteúdo infinito? Primeiro, vou te dar aqui ideia de um lugar que você pode procurar conteúdo que ele chama BuzzSumo. Não sei se fala assim, mas é BuzzSumo. Então, ó, tá aí o nome. Esse é o primeiro lugar que você pode procurar conteúdo. Segundo lugar, análise de concorrente. Então você pode entrar no perfil dos seus concorrentes e verificar quais são os tipos de conteúdo com maior performance. Em geral, você poderia trazer esses conteúdos também dentro do seu feed. É claro que você não vai copiar conteúdo de ninguém. Então você viu lá no fulano que ele falou assim, ó, 5 formas de fazer uma biografia. Então você vai trazer no seu. Como fazer uma biografia para o seu perfil do Instagram. É um outro tipo. E aí você precisa trazer as 5 formas? Não. Traz 2, traz 3 ou traz mais, 8, 9. Isso vai te ajudar a trazer um conteúdo diferente daquilo que outras pessoas fizeram. É bom nem olhar o que a pessoa está dizendo ali para você não correr o risco, né, de copiar aquilo que ela está falando. Terceiro, PT Cora. O PT Cora é um site, tá, que você digita lá pt.cora e lá vai ter algumas abas, né, de perguntas que as pessoas geralmente estão fazendo e é uma ótima plataforma para também entender quais perguntas você pode buscar responder. Assunto em alta, então muitas vezes no próprio Twitter vai ter lá os assuntos em alta, ou se você for no Google Trends, você também consegue entender quais são os assuntos do momento que você poderia trazer conteúdos relacionados a eles. Conteúdo com alta relevância, então nos seus stories, tá? Conteúdo com alta relevância nos stories. Então às vezes você fez um conteúdo nos seus stories que ele teve uma alta quantidade de resposta ou quantidade de compartilhamento, você pode pegar esse conteúdo e fazer ele virar um conteúdo de feed, porque se funcionou nos stories, tem grande chance de funcionar no feed.
feed. E por fim, perguntas frequentes da sua audiência. O que a galera te pergunta no direct? O que a galera te pergunta nos comentários? Você precisa ficar de olho nisso, porque a sua audiência te diz para onde você tem que ir. E quando você não tá olhando porque sua audiência está falando, você costuma ficar cego. Você não sabe para quem você tá gerando conteúdo. É importante ler comentário, ver direct. Vez ou outra você tem que ter esse tempo para fazer isso. Agora, como que eu vou construir um conteúdo com base na minha própria vida? No caso, a sua, que tá aí do outro lado. Olha, eu trouxe aqui, tá? O conteúdo que é com base na sua vida, como eu disse. E esse conteúdo, ele tem que seguir 4 princípios. Quais são esses 4 princípios? Primeiro, ele tem que ser um conteúdo pessoal. E esse conteúdo pessoal é utilizar da sua vivência, dos seus resultados dos clientes, dos seus alunos. Então, por exemplo, eu poderia trazer aqui um conteúdo sobre como eu fiz para ganhar 1 milhão de seguidores em menos de 120 dias. Então, esse é um conteúdo com base na minha experiência. Então, como que eu fiz para produzir pelo menos 5 conteúdos por dia durante um intervalo de 120 dias? Também é um conteúdo com base em pessoalidade. Ponto 2, você pode utilizar metáforas e analogias. Cara, metáforas e analogias ajudam no conhecimento, ali na pessoa entender aquele conteúdo. Então, às vezes, para ensinar algo, você pode utilizar de algo maior. Então, por exemplo, eu posso pegar e falar, olha, uma analogia. Imagina uma pizza, tá? E essa pizza você vai precisar dividir ela em 8 pedaços. E esses 8 pedaços, cada pedaço é de um sabor. Então eu estou usando uma analogia para explicar algo, tá? Ou você pode falar de uma situação, né? Uma metáfora, algum tipo de acontecimento para provar o seu ponto. Isso ajuda muito. Terceiro, use imagens. Essas imagens, elas vão te ajudar a produzir um conteúdo que ele fica mais fácil de ser entendido. Porque as pessoas, elas consomem conteúdo falado, conteúdo visual e esse conteúdo, né, que ele acaba sendo um misto disso, que é o visual com o falado. As pessoas, elas vão conseguir entender aquilo que você quer dizer. Então, tô falando aqui de uma parte da minha vida quando eu era mais novo. Então tá bom, vai lá buscar uma imagem de quando você era mais novo. Tô falando aqui de um barco. Então tá bom, vai lá, pega uma foto daquele barco. Então, quanto mais imagens você puder utilizar para exemplificar, melhor. Só não sou fã daqueles bancos de imagens com fotos e imagens nada a ver. É melhor usar aqui fotos e imagens suas. E é por isso que registre fotos, registre imagens, que isso pode te ajudar no futuro quando você for fazer conteúdo. E outro ponto aqui, ajude as pessoas. O conteúdo não pode ser só sobre você. Ele tem que ser sobre você, mas ele tem que ser falado, dito de uma maneira que ajude as pessoas, olhando para a sua vida, a descobrirem como elas podem fazer algo para terem um benefício próprio. Então você precisa, dentro da sua vida, gerar um conhecimento para a pessoa que está do outro lado, que ela vá conseguir colocar aquilo em prática e ter o resultado próximo ou igual àquele que você teve. Inclusive, tem vários vídeos no meu canal que eu pego e falo como que eu fiz para ganhar dinheiro com a Shopee, como que eu fiz para ter tal resultado. Vocês quiserem ver depois, tem outros conteúdos aqui nesse canal que eu fiz sobre isso. E por fim, na verdade, até por fim não, até tenho que trazer o exemplo disso que eu acabei de falar. Por exemplo, tem aqui o tipo de vídeo, 7 dicas para ganhar 1 milhão de seguidores no Instagram. Esse seria o conteúdo normal. O conteúdo com base em pessoalidade, ele seria assim, como eu fiz para ganhar 1 milhão de seguidores em 120 dias. Inclusive, existe esse vídeo. É só você clicar aqui no card e você assistir esse vídeo, ficou maravilhoso. E por fim, agora sim por fim, para valer o seu like, a sua inscrição nesse canal, o visual do Instagram importa. Então, não adianta nada você ficar fazendo as coisas toda hora, uma diferente da outra. Você precisa repetir o padrão. Então, se você está editando as suas fotos com tal editor, continue editando. Se você está usando o Canva de tal jeito, continue utilizando. Não fica toda hora mudando a fonte, a cor, o estilo da postagem. Repete um padrão, porque é importante ter padrão para que as pessoas possam te acompanhar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!